Boa noite, professor Marcos Aurélio. Boa noite, como Você é que vai, está me senhora ouvindo? doutora? Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Aqui também o som tá bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Aí no Maranhão? Tá chuva e calor, mas a Baía de São Marcos continua linda. Ah, que ótimo. Professores, nós estamos fazendo uma sequência de lives já desde o início da pandemia. A professora Eliane sempre se colocou à disposição para fazer, para chamar profissionais da área, para chamar profissionais do Brasil que atuam na área de direito marítimo, na área do direito portuário, no setor de transportes, infraestrutura e logística, que foi ampliado de um ano para cá também dentro da escola. Ela teve um approach, aí, uma abordagem muito boa com vários players do setor, com profissionais que atuam no Ministério de Infraestrutura, profissionais que atuam nas empresas de transporte e logística, além do que já tinha a atuação da MLO junto às empresas de navegação e todos os players, os intervenientes do setor de navegação e portos. E o seguro marítimo, ele é uma parcela importantíssima do direito marítimo, né? Os seguros, os players, todas as empresas de navegação que fazem parte, todos os impactos que estão sendo discutidos agora nessa época de pandemia, nessa época de Covid, nós fizemos por bem convidá-lo. É uma honra para mim estar fazendo essa live aqui, esse debate com você. Agradecer também a professora Eliane pela oportunidade. É um setor que as pessoas que atuam realmente na parte de seguro marítimo têm maior profundidade, entendem, mas tem essa oportunidade de entender exatamente como é que funciona com o armador, como é que funciona com a seguradora, como é que funciona com a classificadora, como é que funcionam todos os intervenientes envolvidos no processo de seguro no contrato de transporte marítimo. E hoje também fazer menção ao dia de hoje, 11 de junho, que nós comemoramos a data magna da Marinha. Com muita honra, e também a gente faz essa live aqui na MLO, na escola. O senhor foi capitão dos portos do Espírito Santo, também já tem essa vasta experiência dentro da instituição. E fazer essa menção hoje, no dia 11 de junho, pela vitória do Brasil na Batalha do Riachuelo, né? Eu estava conversando com o comandante Márcio Dutra, ele foi capitão dos portos, na capitania dos portos do Maranhão, encaminhei nós faríamos a live de hoje. Ele mandou um grande abraço, disse que você é um brilhante aviador e que queria estar aí na live. Talvez ele entre aí mais tarde, mas ele mandou um abraço, passando para... muito bacana ele. Pois é, eu falei para ele que há um ano, nesse dia, nós estávamos comemorando aqui na Capitania dos Portos, no Genipapeiro. Então, professor, nós estamos aqui, vamos falar de seguro marítimo, eu vou falar um pouquinho do seu currículo. Professor Marco Aurélio de Arruda, gente, que temos aqui 22 espectadores, mas eu vou dar continuidade, que o nosso assunto é bem extenso. E muito interessante, extremamente interessante, principalmente quando nós conversamos com um profissional dessa envergadura, que é o professor Marco Aurélio de Arruda, advogado também. Ele é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória, é também bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval. Ele possui o Masters of Laws em International Maritime Law pela World Maritime University em Malmo, na Suécia. Ele possui mestrado em Inter-American Security and Defense pelo Inter-American Defense College em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Com muito prazer, eu tive a oportunidade também de conhecer um pouco do college, porque na época que eu morava lá, trabalhando com os acordos de livre comércio do Conselho das Américas. Então, uma experiência assim, fantástica também. Ele possui o MBA em Gestão de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil, e MBA em Finanças pelo IBMEC, em Brasília. Possui curso de comando pela People Liberation Army's National Defense University, na China, em Chengping. E foi capitão dos portos do Espírito Santo de 2014 a 2016. Professor, é uma honra.
Muito obrigada por aceitar nosso convite da MLO e eu tenho certeza que vai ser uma aula magna essa de hoje à noite. Bom, boa noite a todos aí. É uma enorme satisfação estar aqui para falar de um assunto que eu julgo bastante interessante. Mas antes de iniciar a falar, eu gostaria de agradecer primeiro a menção da data magna da nossa Marinha, a Marinha de todos os brasileiros, aí, a Batalha Naval de Riachuelo é uma data importante para a Marinha. Agradecer a MLO, na pessoa da nossa querida e generosa professora Eliane Otaviano, pela oportunidade que está dando aqui. E agradecer aqui, em nome de todo mundo, e mostrar a enorme satisfação de compartilhar essa live com você, com a senhora, a doutora Nasla, e que teve muita paciência durante a semana comigo na preparação. Tá? E eu vou pedir às pessoas que estão aí compartilhando com a gente, assistindo a nossa live, que façam alguns comentários de modo que a gente possa aprender, todo mundo possa aprender junto. O nosso papo vai ser sobre os impactos do Covid-19 no seguro marítimo. Tá certo. Existe muita coisa acontecendo na pandemia, na área de comércio exterior, principalmente na parte de logística e infraestrutura, que o nosso governo está aí, pelo Ministério de Infraestrutura, se empenhando para não acontecer o desabastecimento desde o início, né, há 3 meses que nós já estamos nessa situação e nós estamos presenciando todos os países, e ainda mais o Brasil, com dimensões continentais, como o nosso país, de não acontecer, de não ocorrer qualquer problema com a questão do abastecimento nos supermercados, nas farmácias, para ter a certeza de que os insumos, os produtos necessários vão chegar nas prateleiras, nas nossas casas. E como é importante esse trabalho, né? É um trabalho essencial, o porto não pode parar, a navegação também não pode parar. O Brasil, 95% do mercado do comércio exterior é feito por via marítima. E nós não podemos deixar de fora o que envolve o direito, o que envolve o transporte marítimo, o que envolve a navegação e suas particularidades. Nesse contexto, eu vou trazer aqui para o professor que haja nós supomos que possa haver 2 aspectos desse impacto da pandemia. Tem o aspecto macro, que é o mercado como um todo, como é essa visão global do impacto da Covid, e na esfera micro, né, a relação segurador-segurado, essa esfera mais individual, mais independente. Como é que o senhor consegue iniciar essa abordagem falando dessas 2 esferas no seguro, professor? Na esfera macro, ou seja, no mercado de seguro marítimo como um todo, eu não acho que o Covid vai ter um impacto muito grande nas seguradoras. Eu acho que esse impacto é gerenciável, porque não é a primeira vez que as seguradoras a primeira vez que ocorre uma pandemia. Em 2003 teve a pandemia no SAR, a pandemia do SAR no mundo todo, e já a partir daquela época, as seguradoras criaram algumas cláusulas de exclusão para doenças infecto-contagiosas nas apólices. Ou seja, o Covid-19 não vai afetar de maneira grande a seguradora em si. Nós tivemos em 2017, há pouco tempo, um impacto, o que eu vejo em termos globais, em termos macros, é o impacto... Eu ia fazer menção, exatamente isso, eu ia fazer menção a Coreia do Sul, que sofreu um impacto muito grande com a falência da Hanjin, era a empresa mais importante deles e era uma das 10 maiores de shipping do mundo. Como é que ficou essa questão das cláusulas? O que envolveu nessa situação da empresa que era a maior de transporte logístico da Coreia do Sul em container, né? E em 2017, como é que ficou isso? Havia uma preocupação dos credores com relação ao porto, da atracação nos portos. Como é que os portos viam isso? Como é que o senhor pode abordar essa questão também? Eu trouxe a gente debater esse caso porque esse foi um caso clássico, né, na esfera da navegação global.
Isso, em 2017, a importância desse caso é que a gente pode ver como o impacto de um fenômeno relevante, como ele impacta na cadeia logística global. A Rangin, como a senhora muito bem falou, era a maior empresa logística de container, também possuía navios da África do Sul, estava entre as 10 do mundo. Em 2017, ela pediu falência. E os problemas que ocorreram na época eram os credores queriam reter os contêineres, não deixavam o contêiner sair do porto, para forçar a empresa a pagar. Ou os navios que tinham contêiner da empresa também não queriam entregar o contêiner no porto para forçar a empresa a pagar. As autoridades portuárias não queriam deixar o navio da empresa ingressar no porto por receio de inadimplemento, ou seja, quem é que vai pagar as custas portuárias daquele navio? E os navios da empresa também não queriam entrar no porto porque não queriam ficar sujeitos a arresto. Ou seja, houve problemas para as cargas que não foram transportadas, cargas que não chegaram ao porto, cargas que pararam no meio do caminho, mas quem mais sofreu foram as empresas, principalmente as pequenas, que dependiam da entrega das mercadorias. O pico dessa crise foi umas semanas antes da Black Friday de Natal nos Estados Unidos. Então, imagina quantas empresas ficaram sem produtos e vieram a falir. Exatamente, empresas que dependiam da entrega dessas mercadorias, justamente era na época de Black Friday, do Natal, e esse contexto todo de pedido de falência. Isso, então, mas uma diferença importante da situação de 2017 para a situação de agora é que a maioria das apólices daquelas época, de 2017, tinha cobertura extra para a insolvência da empresa. Ou seja, muita gente não ficou sem o dinheiro porque o seguro pagou. Ou seja, esse dinheiro extra, essa cobertura, pagava o armazenamento extra da carga. O problema é que agora isso não existe para o Covid. Não existe essa cobertura para a Covid. Então, os gastos vão ter que ser divididos entre as partes. Esses problemas que vão acontecendo com o passar do tempo vão fazendo com que as seguradoras comecem a criar cláusulas de exclusão, que vão ou extinguir ou limitar as despesas que elas vão ter no pagamento dos benefícios. E os segurados vão começar a contratar coberturas que antigamente não havia, ou seja, vai aumentar o preço do prêmio dos seguros. E existe a questão também das responsabilidades primárias, né, de uma das partes, tanto no contrato de transporte de container com mercadorias, que tem a obrigação de pagar e de transportar, a questão das multas, e também a apólice securitária, com as cláusulas de exclusão. Professor, como é que se houver essa questão das cláusulas em tempos de Covid? Nessa questão da Coreia do Sul foi diferente porque existe a cláusula com relação aos danos, né, que elas cobrem os danos, mas em tempos de pandemia a seguradora, o seguro não cobre. Na época, em 2017, havia cobertura para inadimplência, porque o que gerou o atraso, a não atracação do navio, foi a insolvência da empresa. Então, os contratos tinham cobertura para aquilo, ou seja, a seguradora vai e paga. O que acontece hoje é que as apólices não têm cobertura para Covid-19, então a seguradora não paga. As cláusulas de exclusão numa apólice são diferentes das cláusulas de exclusão em um contrato comercial. No contrato comercial, por exemplo, eu faço um contrato para alguém levar um material para mim de A para B. Minha obrigação é pagar, a obrigação da outra parte é fazer o transporte. Nesse contrato, eu posso colocar uma cláusula de limitação dizendo que se atrasar o transporte, ele vai me pagar um valor extra. Se eu demorar a pagar, eu vou pagar uma multa. Ou seja, essa cláusula de exclusão ou de limitação vai afetar uma obrigação que eu já tinha, que era entregar ou pagar. No caso da cláusula de exclusão numa apólice, ela não vai retirar do segurado nenhum direito que ele tinha antes. A cláusula de exclusão só quer dizer que aquele risco não é coberto por aquela apólice.
Ou seja, antes do problema acontecer, o interessado vai fazer o seguro que ele precisa fazer e a seguradora fala para ele, olha só, cidadão, esse perigo aqui, esse risco eu não cubro. Se você quiser fazer o seguro comigo, tá ótimo, senão você procura outra seguradora que faz. Ou seja, é diferente. E isso tem gerado algum atrito, algum problema, porque fica difícil das pessoas entenderem a natureza da cláusula de exclusão no contrato de seguro, numa apólice de seguros. No estado de Nova Jersey, por exemplo, nos Estados Unidos... Eu ia mencionar que nos Estados Unidos, desde que começou a pandemia, eles passaram a adotar o que eles chamam de business interruption, né? Com relação às cláusulas de exclusão referente à pandemia que foi decretada agora em março. E o senhor que tem mais esse conhecimento também, como é que ficou essa iniciativa de Nova Jersey? Nos Estados Unidos, existe um contrato, que geralmente uma cobertura, que geralmente é adquirida junto com a cobertura de dano na propriedade. É como se fosse um lucro cessante. Então, por exemplo, eu tenho um táxi, se eu bati esse táxi, o seguro vai me reembolsar o táxi. Só que eu tenho uma cobertura de business interruption, ou seja, eu vou parar de ganhar dinheiro. Então, a seguradora vai me pagar o lucro cessante que eu vou ter com isso. Só que nos contratos marítimos é necessário o dano. Ou seja, se houve o dano à carga, ou se a carga foi perdida, então teria, se houvesse a cobertura do business interruption, receber aquilo. Só que o Covid não causa dano nenhum à carga. Não faz perder a carga. Então, tentar, como lá nos Estados Unidos a senhora falou, legislativamente obrigar as seguradoras a pagarem uma cobertura que não está prevista, ou seja, vai gerar insegurança, vai afetar o mercado, pode afetar o mercado de seguro, a oferta de coberturas daqui para frente. Ou seja, a iniciativa deles foi de impor à seguradora algo que não estava no contrato, que não foi contratado. Isso. É uma iniciativa legislativa, mas ainda não progrediu, não foi para frente isso ainda, não houve essa obrigação ainda. Isso prospera, professor? Eu espero que não prospere. Bom, do lado do segurado, ele quer que prospere, no curto prazo. Mas do lado da seguradora é ruim no longo prazo. E no longo prazo é ruim para todo mundo, porque a seguradora vai deixar de fazer seguro. A seguradora é uma empresa como outra qualquer. Ela vende a apólice, recebe o prêmio, pega aquele dinheiro, aplica, paga as contas dela, não sei o quê, e tem que ter dinheiro para pagar o benefício caso ocorra o inadimplemento. Então, se elas começarem a pagar o que não está previsto, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Agora, isso já era feito antes da pandemia, não é isso? O seguro já não havia essa cobertura. Já não cobria, já não tinha essa cobertura antes da pandemia. Então, não tem por que pagar, por quê? Como a carga não é afetada, como é que faz? O seguro já não cobria antes e agora, em tempos de pandemia, fica ainda mais complicado para as empresas. Da carga, eu prefiro falar um pouquinho depois, quando contar um caso fictício que eu montei sobre um transporte de minério de ferro do ponto A para o ponto B. Aí é bom que a gente vai ter vários argumentos para falar sobre a carga, se a concordar. Professor, esse tema do seguro marítimo ele é muito importante, muito peculiar à navegação, envolve uma carga financeira muito grande, envolve uma responsabilidade muito grande de todos os agentes. Qual é a parcela, o seguro marítimo na economia mundial corresponde a qual parcela, se nós formos colocar isso em termos globais, em termos mundiais, o que isso representa para a economia mundial? O senhor que já tem aí, já estudou fora, já acompanha essa parte do seguro já há algum tempo? Segundo dados da União Internacional do Seguro Marítimo e da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Comércio, a UNCTAD, em 2018, 71% do comércio mundial foi feito pelo mar, 16% pelo ar e 13% por terra. O transporte marítimo movimentou 11 bilhões de toneladas de mercadoria. Se a gente quiser comparar com o Stella Banner, que está só sobrado aí no Maranhão,
que tinha 300 mil toneladas de minério, ou seja, em 2018, transportaram 37 mil Stella Banner pelo mundo, ou seja, 11 Olha toneladas. só esse dado é extremamente importante se você fizer essa analogia. 30... E o mercado de seguro marítimo, ainda em 2018, movimentou 29 bilhões de dólares em prêmios. Ou seja, foram 29 bilhões de dólares que as seguradoras receberam lá em 2018. Desses 29 bilhões, 7 bilhões foram em seguros de casco e maquinaria, para uma frota mundial de cerca de 225 bilhões de dólares de navios. E em seguro de carga, 16 bilhões. O mercado brasileiro responde por 5,2%, ou respondeu em 2018, o que vale dizer que as seguradoras brasileiras aqui receberam cerca de 863 milhões de dólares em seguro. E o restante em outros tipos de seguro. Ontem a ONU informou que o comércio marítimo o comércio mundial vai ter uma redução de 30% esse ano, em 2020. E essa informação é coerente com uma informação prestada pela terceira maior companhia de seguro do mundo, a Willis Towers Watson, alguns meses atrás. Ela disse que haveria redução entre 15% e 32% do comércio marítimo mundial, e essa redução ia impactar principalmente a cadeia internacional de suprimentos, isso reduzindo a atividade econômica dos principais portos, provocando atraso das cargas, tanto na partida quanto no recebimento, o que vai fazer com que haja preocupação, por exemplo, com a capacidade de armazenamento dos portos. Se começa a deixar de sair carga do porto por navio, as cargas que chegam por caminhão ou por trem, ou seja, começa a atrasar tudo. Sim. E esse impacto vai acontecer na maioria das frotas dos navios do mundo. Tem frotas de navios aí que tem até 70% dos navios em lay-up. Lay-up é uma situação em que o navio fica retirado de serviço com redução da tripulação e preservação, fundeado em algum lugar do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, no final de abril, tinha 100 navios de cruzeiro fundeados e mais 20 atracados. E as empresas de cruzeiro marítimo estão sendo extremamente afetadas com o Covid, né? O senhor tem conhecimento dos portos em que existem maior concentração dos navios em lay-up aqui no país? Não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Mas então, os Estados Unidos, depois que eles decretaram, depois que fizeram, decretaram a pandemia, muitos, essa questão dos cruzeiros que ficaram fundeados. Isso, são 100 fundeados, mais 20 atracados, com uma tripulação a bordo e cerca de 80 mil pessoas. Ou seja, que vai gerar um outro problema, que é a troca de pessoal. Porque muitas dessas tripulantes não são nacionais dos Estados Unidos e tem que voltar para o seu país. E não tem mais voo direto, alguns países estão fechados para receber voo. Então, começa a trazer muita dificuldade. No curto prazo, existe a redução econômica mundial, porque reduz o transporte de carga, reduzindo a mão de obra dos portos. E no longo prazo, por exemplo, já que a gente está falando de cruzeiro marítimo, pode surgir um novo estilo de vida pós-Covid, com maior distanciamento entre as pessoas. Ou seja, o que vai fazer, então, uma empresa de cruzeiro marítimo a hora? Exatamente, que a aglomeração é natural, a concentração de pessoas dentro da embarcação. Como é que isso vai ser no pós-Covid? No Brasil, agora em 1º de junho, a senhora estava comentando mais cedo sobre a portaria da Anvisa, que, em linhas gerais, vai estabelecer requisitos para desembarque de tripulantes assintomáticos, autorização da Polícia Federal, autoridade sanitária local, e mais um termo de responsabilidade para despesa de deslocamento para o país de origem do tripulante. E, de certa forma, isso vai ocorrer em todo o mundo. O que, com relação aos tripulantes, é bem interessante, porque antigamente, para trocar um tripulante,
Bastava, ele desembarcava do navio, tomava um avião para casa que custava, digamos, US$ 2.000. Só que agora está mais complicado. Então, por exemplo, se eu tenho tripulantes no navio mercante aqui no Brasil, eu quero mandar para a Indonésia. Não é mais Sim. embarcar e ir para a Indonésia direto. Eu tenho que verificar se os voos para a Indonésia estão permitidos. Como eu não tenho voo direto para a Indonésia, eu tenho que fazer uma escala em algum lugar, eu tenho que garantir se esse país vai receber, vai deixar chegar lá alguém estrangeiro no solo nacional, e para chegar lá ele tem que passar mais 14 dias num hotel de quarentena. Quando chegar na Indonésia, são mais 14 dias de quarentena. E eu não sei se tem voo direto. Então, imagina só em hotel, quanto é que vai ficar a conta para levar esse tripulante de volta para casa? E o seguro faz toda essa cobertura. Teria que fazer toda essa cobertura em parte. Teoricamente, esse é o seguro do P&I, né? Nem o seguro de transporte, de carga, nem o seguro de caixa. Entra o P&I. Isso, mas é o doutor Celso Pimentel, que tem uma live na semana que vem, no dia 18, para falar sobre as atividades do correspondente. Então, ele tem um monte de exemplo e vai explicar como é que ele está tendo que lidar com esse problema aí. Professor, nós tocamos no assunto do Stella Banner. Essa embarcação, ela, como alguns aqui nos acompanham já na área de navegação e no transporte marítimo, é um caso concreto. Nós tivemos aqui na Baía de São Marcos, eu estou trabalhando aqui em São Luís já há 5 anos, e isso foi está sendo um caso mundialmente falado, que foi da embarcação, que o comandante decidiu por fazer uma varação, que é um fato da navegação, e daí fez o encalhe dessa embarcação. Foram 3 meses de processo praticamente cirúrgico para fazer a descarga desse óleo que estava lá sendo embarcado, e depois para fazer a reflutuação desse navio. Só que isso demorou muito tempo, né? Isso aí envolveu a parte da seguradora, envolveu a parte do armador, envolveu o dono da carga, e a autoridade marítima, a Capitania dos Portos aqui acompanhando ativamente todo o trabalho, obviamente, e esse navio, essa semana está sendo muito intensa, a Semana do Meio Ambiente, data magna da Marinha, e amanhã a embarcação, uma embarcação gigante, belíssima, está sendo programado para afundar esse navio aqui na costa do Nordeste, né? Mais precisamente na Baía de São Marcos. Então, esse foi o caso do Stella Banner. Como é que o senhor que tem essa experiência junto aos seguros, como é que o senhor vê que se processe essa questão do seguro envolvendo essa embarcação que vai ser afundada, e depois de todo esse tempo fazendo todo esse processo cirúrgico de reflutuação, descarregar toda essa carga, como é que o senhor vê que vai envolver a parte da seguradora? A questão de seguro é simples. A jurisprudência ou mundial ou brasileira é a mesma. Então, se tiver previsto no seguro para pagar, o seguro paga. Se for uma cláusula de exclusão junto com uma cláusula de uma cobertura, o seguro não paga. Se não tiver previsto para pagar, o seguro não paga. Então, vão ser analisados o que aconteceu, devem buscar o inquérito para ver como se deu o caso, e o que for para pagar vai ser pago, e o que for para não pagar não vai ser pago. Tem 2 exemplos que eu estava conversando mais cedo com a senhora, um é o das torres lá do World Trade Center, no 11 de setembro. Sim, importantíssimo, o World Trade Center, como é que ficou a cobertura, o terrorismo estava incluso, quanto que foi, como é que isso envolveu o senhor, que acompanhou aí ativamente? Nas apólices de seguro marítimo, as apólices são padrões, então não gera muita dúvida. Mas na apólice do World Trade Center, por exemplo, havia uma cobertura contra terrorismo incluído, estava previsto o pagamento de $3,5 bilhões por ocorrência. Então, essa cobertura era feita por um pool de seguradoras, que cada uma tinha um contrato distinto, uma minuta de contrato, não vou entrar no mérito agora, cada uma pagava uma porcentagem e o valor total ia dar $3,5 bilhões por evento. Em algumas apólices,
tinha aquele termo lá, glossário, que a gente tem nessas apólices aqui no Brasil, e dizia lá, ó, uma ocorrência é uma causa ou uma série de causas similares, aquele evento, coisa lá. Eram 3,5 bilhões por ocorrência. Em outras apólices, não estava clara a definição do termo ocorrência. Uhum. Então, depois do atentado... Uma série de causas similares, né? Isso, um evento. Aquela causa aconteceu uma vez ou mais de uma vez. Como foram dois aviões, o dono do prédio, digamos assim, o administrador do prédio, ele queria que fosse considerado 2 eventos. Porque em vez de 3,5 bilhões, ele ia ganhar 7 bilhões. 7 bilhões. As seguradoras queriam que fosse considerado um evento só. Ele ia ganhar 3,5 bilhões. Elas iam pagar 3,5 bilhões. Então, em virtude da discrepância do que dizia uma apólice e a outra, para o mesmo evento, para o mesmo atentado, em algumas apólices foi considerado só uma ocorrência, ou seja, os 2 aviões foram uma ocorrência só, e em outras apólices foram consideradas 2 ocorrências. Ele recebeu 4,6 bilhões de dólares, ou seja, ficou meio para cada lado, não deu nenhuma, nem 2 ocorrências. Mas isso pela dificuldade de se conseguir entender o termo, que não estava definido em algumas apólices. No seguro marítimo, isso não ocorre, porque os termos são definidos, as cláusulas são padronizadas. E outro exemplo foi uma decisão do STJ aqui de 2017, referente a um contrato de seguro de transporte multimodal, né? Isso, transporte multimodal, ocorrido no meu querido Espírito Santo, em 2011. Uma carga era um bloco de granito, caiu do caminhão durante o transporte e o dono da carga queria ser reembolsado pelo seguro e o seguro não queria pagar. Disse que não estava previsto, não tinha aquela... Cair do caminhão não era uma cobertura para o pagamento. A apólice, às vezes a gente vê a apólice e acha que tudo está coberto e às vezes tudo não está. Então a apólice dispunha que o seguro garantia todos os riscos de perda ou danos sofridos, desde que fosse incêndio, explosão, encalhe, naufrágio, eu estou lendo agora a apólice, tombamento ou descarrilhamento do veículo terrestre, colisão ou contato do navio ou da aeronave ou do veículo de terra com um objeto que não seja água, queda ou aterrissagem forçada da aeronave comprovada, descarga no porto ou carga lançada ao mar, perda de qualquer volume durante as operações de carga ou descarga do navio, perda decorrente de fortuna no mar, ou seja, um grande número de causas. Só que nada disso ocorreu. Na estrada, durante o transporte, o caminhão manobrou, a pedra deslizou e caiu, perdeu-se o granito. O caminhão não tombou. Estava previsto a cobertura do tombamento do caminhão. Se a carga fosse perdida com o tombamento do caminhão. Ou se o navio explodisse... E o prejuízo, já que não estava se enquadrando em nenhuma daquelas hipóteses que você elencou, como é que ficou a decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação a esse caso, em relação ao pagamento do seguro? A seguradora não pagou. Não teve. Na primeira instância, o segurado, dono da pedra, perdeu. Na segunda instância, ele perdeu. E na STJ, ele também perdeu. Não estava previsto. No contrato marítimo, não acontece isso, porque tanto o contrato é padronizado, quanto as cláusulas são padronizadas. Então, o contrato marítimo a nível mundial tem o formato do Lloyd's Marine e da International Underwriting Association. E se for no Brasil, tem o formato da seguradora, que não vai ser muito diferente desse formato dessas associações internacionais. Se o contrato é por seguro ou por tempo, o valor do bem, o valor do seguro. Só para esclarecer agora. Que são anexadas cláusulas padronizadas. Professor, está falhando um pouco. Tá me escutando? Estou escutando.
Tá certo. Não, tá Está me um escutando? pouquinho. A Larissa falou que estava falhando um pouquinho, realmente estava quebrando, mas já voltou. É só para deixar que você mencionou a Lloyd's Marine e a International Underwriting Association, que elas são a base para todos os demais contratos de seguro marítimo. Eu não ouvi a senhora. Alô? Oi. O seguro marítimo a primeira seguro marítimo foi feita lá no Reino Unido, em 1906. Sim. E o grande segurador mundial de navios é o Lloyd's. Você está me ouvindo? Alô? Tô escutando. A Lloyd's Marine. Então, o grande segurador de navios é o Lloyd's Market. Então, a Lloyd's Market tem uma associação e tem as seguradoras que não são do Lloyd's, são de outro grupo de seguradoras, fazem parte da International Underwriting Association, que é uma outra associação. E elas fazem cláusulas, fazem seguradoras. Então, faço o contrato com a Adão, pego lá, digamos que um recipiente de cláusulas e vou montando o meu contrato. Isso facilita o contrato, dá segurança jurídica, porque as coisas ficam mais. 2020. Eu acho que a internet, eu não sei se é a minha internet ou se é a internet do professor. Está falhando um pouquinho, mas ele vai e volta. É só que um dos nossos espectadores dissesse se consegue escutar ou se é a minha internet ou se é falha mesmo de conexão no geral. Está falando? Está ouvindo? Qual que está falhando? Deixa eu ver. Onde está falhando? No Maranhão ou no Rio de Janeiro? No Maranhão do Espírito Santo. Está normal lá. Bom, acho que agora já voltou ao normal. Então pronto. Acho que é porque eu estou mudando de lugar aqui. Pode continuar. Você disse que está normal. Então, existem o berço do seguro marítimo é o Reino Unido. Lá nos mercados de Londres, nos mercados do Lloyd's lá, começaram a fazer seguro das viagens marítimas e a maior parte do seguro mundial vem de lá. Então, tem o Lloyd's Market e tem a International Underwriting Association, que é outra associação que também faz cláusulas e faz contratos. Aqui no Brasil, a gente tem o contrato o seguro da Mafra, do Bradesco, vários seguradoras que pegam aqueles modelos lá, ajustam, fazem a tradução e tem alguns modelos daqui. Então, ninguém vai criar alguma coisa nova num contrato marítimo. Vai pegar as cláusulas que já existem e vão ajustar no seu contrato. Por ocasião do Covid agora, essa associação criou a cláusula JC 2020-011. Tem até as cláusulas padronizadas agora por conta da Covid. Isso. Então, olha só. O transportador vai fazer o seguro da carga, ou o dono da carga vai fazer o seguro, ele entra em contato com a seguradora e vão pegando as cláusulas já prontas e colocando no contrato para ajustar. E essa associação de seguradoras criou uma cláusula padrão de Covid, de doença infecto-contagiosa, agora em março, que vai proteger as empresas de seguro marítimo contra qualquer demanda de Covid. Essa cláusula expressa que, independentemente de qualquer disposição em contrário na apólice, o seguro não cobre perda, dano, responsabilidade e vai seguindo assim de qualquer natureza que tenha como causa ou tenha contribuição de ou conexão com ou qualquer doença infecto-contagiosa. Ou seja, se um seguro de transporte tiver essa cláusula aí, ele não paga Covid, não paga o problema por Covid. Pode parecer injusto, a princípio,
Mas ela vai mostrar claramente para o segurador e para o segurado o que aquele contrato diz. E aí, qual seria a solução? Porque a cláusula ela mostra que a seguradora informa ao segurado que não aceita cobrir esse tipo de perigo, né? Esse tipo de risco. E o segurado também não paga por aquela cobertura. Aí, como é que faz, se acontecer alguma situação, como é que seriam? Reunir os intervenientes para que dá mais essa vai pagar o que está coberto. O que não está coberto, não paga. Se com aquela seguradora, ela exige aquela cláusula que tem no meu contrato de seguro, na minha pólice de seguro, tem aquela cláusula, eu vou procurar uma outra seguradora que não tem aquela cláusula, tem liberdade. Se eu vou achar ou não, aí é outro problema. Mas a cláusula está lá. Se eu quiser contrato com aquela seguradora, por exemplo, eu tenho que aceitar aquela cláusula. Se eu não quiser, eu faço um seguro com outra seguradora. É interessante que... Fale, por favor. Não, nós temos uma pergunta aqui do Ismael Ajar. Se a cláusula de Covid seria considerada como força maior? Se o Covid é força maior. Então, para o direito inglês, no common law, onde a maioria das seguradoras prevêem que a jurisdição seja inglesa, se a lei seja inglesa, força maior não é uma coisa simples. No contrato ou na apólice, tem que estar escrito o que vai ser considerado força maior. Não é força maior e não... Não, tem que estar... O que é considerado força maior? E tem que, para ser considerado força maior, alguma coisa, as partes são obrigadas a mitigar, ou seja, a tomar as precauções necessárias para que aquele fato não interfira no problema. Então, se o Covid é força maior, eu vou, digamos assim, botar equipamentos de proteção individual em todo mundo. Acabou o problema do Covid. Deixa de ser força maior. E se o pessoal for pegar Covid porque não tem máscara, a parte lá, o transportador, o dono da carga, deixou de tomar os cuidados mínimos para evitar aquele problema. Não é a força maior também. Não tem, infelizmente, do lado do segurado, fica difícil, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Dá um exemplo que a gente estava conversando mais cedo sobre um caso fictício. Esse caso, digamos assim, vai acontecer antes da pandemia mundial da OMS, ou seja, não existe cláusula nenhuma ainda específica para a Covid. É tudo que existe antes da pandemia. Tá? Então, digamos que os nomes que eu vou utilizar aqui são o meu e o seu, porque eu já expliquei para a doutora. Na época da faculdade, eu tinha uma professora de Direito de Família e ela costumava falar dos problemas lá, dos casos de família, e usava sempre algum parente dela, meu pai, minha mãe, meu irmão. Era sempre que abandonou, que morreu, que não sei o quê. E a gente perguntou, família trágica, né? Que só problema. Ela, não é, porque no começo quando ela começou a lecionar, ela disse que usava como exemplo os pais dos alunos, os tios dos alunos, e muita gente não gostava daquilo. Então, ela começou a usar os parentes dela para não ter problema. Então, para a gente não ter nenhum problema com um colega nosso aí, vamos usar o nome da gente, certo? Vamos fazer esse estudo de caso aqui. Isso, o Marcos tem uma empresa na África do Sul que vende minério de ferro. E ele vende na África do Sul. Ele vende para o Aurélio, que está na China e vai receber material lá na China, essa carga. 200 mil toneladas de minério de ferro no Incoterm CIF, ou CIF, ou CIF, como quiser. E o carregamento vai ser na Baía de Saldanha, no contrato de transporte entre o Marcos e a Nasla. Certo? A Nasla vai ser a responsável pelo transporte. O seguro vai ser feito e, como geralmente acontece, os advogados não são consultados. A gente só é consultado quando tem um problema, certo? Existe um padrão de cláusulas de seguro para transporte de cargas. São os ICC. Eles são de 3 tipos básicos, A, B e C. O mais amplo é o A, que cobre todos os riscos, e o mais restrito é o B, é o C, que cobre menos risco. O contrato do Incoterm CIF estabelece que
a cobertura mínima é a dos CCC, tipo C, tipo Charlie. Sim, aí vai ter que ser feita a escolha da apólice, né? Que tipo de apólice a gente está trabalhando aqui com China, África do Sul, Incoterm CIF e a carga sendo o minério de ferro, né? Isso, então, o contrato de transporte exige que, nesse caso, a cobertura mínima seja o CC Charlie, o CGC. Então, ele vai informar, o segurado vai informar para a seguradora as necessidades, vão ser apresentadas apólices para ele, e ele decide para todas as coberturas. Fica mais fácil para ele, porque em caso de dano ou perda, ele não precisa se preocupar com o que causou aquele dano. Basta dizer que o dano ocorreu e a apólice estava vigendo naquela época, e o seguro, entre aspas, vai pagar. Então, ele escolheu o Alfa. É mais caro, não sei o quê, mas eles escolheram o seguro ICC Alfa. A caminho da China, os donos do navio tomam conhecimento de que o descarregamento no porto está impossibilitado por causa da pandemia do Covid-19. Ou então, se o navio vai atracar no porto chinês, ele vai ter que cumprir uma quarentena muito grande depois para demandar um porto de outro país. Aí o Marcos, a Aurélia e a Nasda vão tomar conhecimento do problema, vão chamar os advogados agora para discutir as opções. O primeiro óbice que os advogados dizem para a gente, olha só, nos contratos de seguro marítimo, está coberto o dano ou a perda da carga. E não houve dano na carga. A carga está lá, pô. Sim. Ninguém perdeu a carga. Então, teoricamente, não tem cobertura nenhuma. A seguradora não vai pagar nada. Mas digamos que eles argumentem e dizem, olha só, vai ter um atraso na carga. Pô, e o atraso, do nosso ponto de vista, é perda. É perda. Aí os advogados continuam argumentando, olha só, nessa mesma apólice, que diz que cobre todos os perigos, tem outras cláusulas que dizem que dano, perda, despesa causada por atraso não está coberto pelo seguro. Mesmo que esse atraso... As opções que se tem aqui, se o seguro ele diz que ele só vai cobrir se houve dano na carga. Não houve dano na carga, mas houve o atraso, as consequências todas desse atraso. Então, qual seria... Pode continuar. Mas aí, continuando a ler a apólice, vai ver que tem outras cláusulas que dizem, olha só, não estão cobertos nem dano, nem perda, nem nenhuma despesa causada por atraso da carga, independente se esse atraso foi causado por um perigo coberto. E essas cláusulas, pessoal que pode ficar meio preocupado aí, existem nos contratos de seguro marítimo, lá fora e aqui dentro. Se alguém tiver curiosidade, hoje não, porque a gente está na live, né? Mas amanhã de manhã, vai lá dar uma olhada na apólice do cliente, ele vai ver qualquer atraso, qualquer dano causado por atraso, não é coberto na apólice, mesmo que o período seja segurado. Aí o Marco, a Nájila e o Aurélio vão argumentar, não, mas olha só, existe uma cláusula que prevê o reencaminhamento da carga. A gente pode devolver a carga lá na África do Sul, que ela saiu lá da África do Sul, e depois a gente manda para a China de novo, depois que abrir lá. Ela não pode ficar parada em qualquer lugar. Então, pode ter essa cláusula de reencaminhamento da carga. Isso. Aí tem dois problemas. Primeiro que o porto onde se carrega o navio não está pronto para descarregar navio. Isso acontece aí no Maranhão, acontece aqui no Espírito Santo. Ou seja, vai ter custos para essa adaptação. Isso leva tempo também. E é muito provável que a soma dos custos para adaptação do porto, para descarregar lá no porto, para armazenar essa carga até que ela seja reencaminhada de novo para a China, para o destino final dele, vai ser maior que o valor segurado. Ou seja, vai ter prejuízo de qualquer jeito para voltar para o porto. Então, fica difícil. Se levar para um outro porto, aí dentro da apólice está escrito que essa cláusula estabelece que, se for descarregado no outro porto, por algum motivo que não seja do controle do segurado, e o Covid não é um caso desse, o contrato do transporte, ou seja, encerra-se o contrato de transporte e o seguro também.
Se o dono da carga quer que aquele contrato continue, ele tem que entrar em contrato com a seguradora e pagar mais o prêmio adicional de Ainda tem essa cobertura. questão do prêmio adicional. Caso ele escolha automaticamente a questão de desembarque em algum outro porto, como é que faz com o pagamento? Vai ter um pagamento de um seguro, de um prêmio adicional para um caso como esse, né? Tem que pagar, fazer um prêmio adicional, ou seja, e a gente está falando de casos antes da pandemia. Agora já tem cláusulas que devem ser inseridas nos contratos e nas apólices, específica para o Covid. Então, qual a solução? A solução é sentarem Marco, Aurélio e Nájila e ver como é que vão dividir o prejuízo. Pega a carga e vende para um outro país, onde esteja liberado coisa, para dividir o prejuízo. Porque a seguradora não vai resolver o problema, não vai pagar. O seguro da carga, o transporte da carga, não vai resolver esse problema. É uma questão significativa aqui para quem está operando aí o direito marítimo, para pensar como é que vai ficar essa questão dos seguros. Existem todas essas peculiaridades. E professor, com relação às empresas de cruzeiro marítimo, o senhor quer trazer algum caso em específico? Nós temos 6 minutos. Tá, as empresas de cruzeiro, a solução, os seguros do cruzeiro marítimo, também não são... Tem aquele caso da empresa Princess Cruises. Isso, então. O contrato de compra de um pacote marítimo tem várias cláusulas de exclusão lá. Então, já é feito para que, caso haja algum problema, as indenizações sejam as mínimas possíveis. Tem uma família, um casal, na Flórida, foi a primeira casal que entrou contra uma empresa de navegação, de cruzeiro. Está pedindo 1 milhão por negligência. Ou seja, eles alegam que, se tivesse tomado conhecimento de que na viagem anterior alguns passageiros tiveram Covid detectado, eles não teriam embarcado. Então, estão cobrando $1 porque estão sofrendo estresse emocional e receio de Covid. Então, isso a justiça, e muito provavelmente, não deve receber, digamos, esse dinheiro todo. No Brasil, a gente E leva para o dessa empresa, eles foram os únicos? Desse cruzeiro, ele foi o primeiro casal ou tiveram outras pessoas também? Foi o primeiro casal a entrar. Foi o primeiro casal lá. Nos contratos de viagem em cruzeiros marítimos lá é escrito que é proibido ações coletivas. Então, vai ser passo a passo, ou seja, de modo a evitar despesas para a empresa. Então, no Brasil, embora aqui a gente leve para o CDC, Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o que vai aumentar o poder de fogo dos passageiros, mas o valor é pequeno. Então, não vai causar muito problema. Eu vejo com o problema do Covid é que quem teve prejuízo vai ter que ficar com o seu prejuízo, não tem outra solução. Porque agora nós temos importadores, exportadores, cancelamento de contrato de compra e venda de transporte, atraso da entrega das mercadorias, isso tudo estão sendo consequências da pandemia. Então, não vai ser o seguro de transporte, nem o seguro de casco que vai pagar isso daí. Não vai ser o seguro mais que vai pagar. Muita coisa o seguro de P&I vai pagar. Mas o prejuízo do porto, porque não chegou, daquele cara da loja que vendia material de R$1,99 que veio da China e não chegou. Infelizmente, vou usar perdeu. Não tem como cobrar da seguradora. Então, tem que procurar outras alternativas para gerenciamento de risco. Vai exigir mudança nos contratos de comércio marítimo daqui para frente. Essa pandemia toda pode ser também uma oportunidade de ressignificar muita coisa no transporte marítimo. Isso, porque as partes vão ter que acordar o risco que cada uma vai querer correr. Ou se, olha só, tem seguradora que cubra isso. Ou eu cancelo o negócio, ou então cada um aceita uma parte da responsabilidade. Ou então aparece uma seguradora que vai arriscar isso daí. Aí
a pessoa não sabe se vai receber. Faz o seguro, acha que está segurado, mas não sabe receber. O Manuel perguntou sobre o seguro de operação comercial. Então, é o Business Interruption. Seria uma então, esse solução. seguro também demanda o dano ou a perda da carga. Não houve nem dano, nem... Então, não tem como cobrar. E se tiver escrito, olha, não houve dano nem perda da carga, mas eu não cubro Covid, eu não cubro a doença contagiosa, não vai pagar. Não tem... É complicado. Acho que, vamos ver se ainda dá tempo, tem uma decisão Nós temos 2 minutos, professor, nós temos 2 minutos. Pode fazer suas considerações e pode ficar à vontade. Temos 2 minutos. minutos. Ficar para o próximo bate-papo aí. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de bater papo com o pessoal. Gostei muito das perguntas aqui. Doutora Eliane Ottaviani, nossa professora, nossa querida professora, muito obrigado pela oportunidade. Doutora Nádia, mais uma vez, muito obrigado pela paciência em me ajudar a montar aqui como a gente ia falar. E eu queria que o pessoal visse que a seguradora é como uma empresa qualquer. Eu vendo nesse modelo, não vendo no outro. Então, se você vai para uma loja de sapatos comprar sanduíche, lá não tem. Você vai em outra loja. Quando a seguradora vem, já no meu contrato tem essa cláusula aqui, se acontecer isso, eu não pago. Se eu vou fazer com outro. Ou então, eu vou arriscar. Professor, muito obrigada. Foi para mim... pode me escutar? Posso, tá? Oi. Foi uma honra para mim participar. Agradecer a professora Eliane Ottaviani. Boa noite. Eu tenho certeza que vai ter ainda mais lives sobre esse tema, que tem muita coisa ainda para falar. Tá, joia. Então, até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Foi uma honra. Boa noite. Todo meu.